Fala jovens, vamos continuando aqui com os vídeos e na última aula estávamos aqui no enquanto e vamos continuar ainda nele. Copiei aqui o código daquela aula de número 9, onde estava pedindo para o usuário para digitar 5 idades. E eu incrementei aqui para digitar até a 10ª. Então ficou um código bem grandinho. E agora vamos fazer isso aqui com a estrutura de controle de repetição, para ver como que fica. Então eu vou copiar aqui a primeira parte, que é quase a mesma coisa, e colocar aqui fim algoritmo, para terminar o algoritmo. Beleza. E agora, como é que funciona a estrutura enquanto? Qual é a sintaxe dela? Enquanto uma condição for verdade, faça alguma coisa até o fim enquanto. Qual que é essa condição? É a condição de enquanto o contador, que eu vou chamá-lo aqui de i, for menor que tal número. Então eu tenho que iniciar o i com o valor 0, porque eu não posso fazer um teste com ele sem antes ele possuir um valor. Então, enquanto i for menor que 10, eu quero que faça o que está aqui dentro. O que eu quero que faça aqui? Que pergunte a idade para o usuário. Uma idade. Então, vai ficar assim. Digite, como aqui agora eu quero que mostre sempre 1, 2, 3, 4, digite a primeira, a segunda, a terceira, a quarta idade. Então, eu tenho que somar o meu contador aqui dentro, mais 1. E concatená-lo com a string. Lembrando que concatenar é com a vírgula. Pega essa string, junto com o valor retornado dessa expressão, e continua aqui com outra string. Então, digite na primeira interação, vai vir aqui 0. Que é o valor de i. 0 mais 1 é igual a 1. Então, digite a primeira idade. Ao final de toda a estrutura de repetição do enquanto aqui, você tem que incrementar uma variável contadora em 1. Para quê? Para que isso aqui não vire um loop infinito, que é o que eu mostrei em outra aula. Então, a cada interação, cada vez que executar isso aqui, vai aumentar a variável i em 1, até que em determinado momento esse i vai valer 10 e vai sair daqui de dentro e vir para fora e executar, mostrar para o usuário a média, que vai ser a soma da variável soma dividido por 10. Beleza. Se eu executar esse código aqui, que com esse monte de escreva e leia, vai ficar assim. Vai perguntar a primeira idade. Vou digitar aqui igual para ficar mais rápido. E ao final vai mostrar a média. Beleza, funcionou tranquilo e resolveu o problema. Agora, se eu executar esse outro aqui, com a estrutura de repetição, vai dar na mesma. Tá lá, ó. Deu a mesma coisa que aconteceu nesse, Mas só que a diferença é que esse código aqui é muito grande e esse aqui é bem mais simples, mais fácil de fazer. Então, por exemplo, e se mudasse agora de 10 para 20? Aqui eu teria que copiar toda essa parte, colocar aqui na frente e ao final dividir por 20. Dividir por 20. Então o código ficaria maior ainda. Olha o tamanho. E se fosse por 1000, então? Escrever isso aqui 1000 vezes seria muito mais cansativo. Agora, aqui com a estrutura de repetição, a única coisa que você deve fazer é aumentar aqui para quantos você quiser. Por exemplo, aumentar para 20 e no final dividir por 20. Se eu executar isso aqui, vai funcionar beleza. Apenas alterando uma variável. Olha lá, ó, 14, 15, 16, 17, uma pessoa e a 20ª. E ao final mostra a média. Então, dessa maneira é muito mais simples que essa maneira. Eu acho que deve ter ficado bem claro
qual que é a diferença e para que serve o comando enquanto, para que serve uma variável contadora. Eu acho que deve ter ficado bem claro. Caso não tiver, é só me procurar que eu tento explicar melhor, se eu conseguir. Beleza. Digamos que eu quero que o usuário me informe quantas pessoas, no caso, quantas vezes ele quer inserir uma idade. Como que eu faço isso? Primeiro, eu tenho que criar uma variável que vai ser a quantidade de vezes que a quantidade que ele vai inserir, no caso, o usuário vai inserir para ser a quantidade de pessoas que vai inserir a idade. Então, antes aqui do enquanto, eu tenho que pedir para o usuário, falar assim, ó, me informa quantas pessoas que você vai cadastrar, que você vai inserir a idade. Então, como é que eu faço para mandar uma mensagem para o usuário? Com o comando escreva. Então, escreva informe a quantidade de pessoas. Informe a quantidade de pessoas que vão inserir o valor das suas idades, que vão inserir as suas idades. Então, eu tenho que armazenar o que o usuário digitar em alguma variável. Em qual variável que eu vou inserir? Na variável quantidade. Agora, eu já tenho armazenado aqui que o usuário digitou, por exemplo, que ele quer cadastrar 50 pessoas. Ele quer saber a média da idade de 50 pessoas. Então, o que eu faço para essa estrutura de repetição aqui? Fazer com que ela execute a quantidade de vezes que o usuário digitar. É só eu vier aqui, ó, onde está 20, eu coloco a variável quantidade. Então, enquanto o i, que é 0, for menor que a quantidade que o usuário digitou aqui, vai executar isso aqui. É muito simples. E ao final, eu não quero mais que ele divide por 20. Eu quero que a soma, que é a soma de todas as idades, divida por a variável quantidade, que é o que o usuário digitou aqui em cima. Então vamos executar isso aí para ver se funciona. Executar. Olha lá. Tá pedindo aqui, ó, informe a quantidade de pessoas que eu quero cadastrar nesse sistema. Ah, eu quero cadastrar 5 pessoas. Quando eu pressionar Enter, vai armazenar as 5 na variável quantidade e então vai comparar. Se 0, que é o nosso contador, for menor que 5, que é a quantidade, enquanto for menor, enquanto o contador for menor que a quantidade, vai executar o que está aqui dentro. Então, vamos ver lá. Aí, digite a primeira idade. 145, não tem pessoa assim não, mas tá bom. E a segunda, 41, 32, 12, 31. Beleza, executou as 5 vezes. E se eu quisesse pôr, por exemplo, que é 30 pessoas? Então, eu venho aqui e digito o valor das 30 pessoas, a idade das 30 pessoas. E no final, ele vai me mostrar a média, mesma coisa. Então, isso é muito útil. Igual como eu citei lá o Enem. Então, se eu quisesse cadastrar aqui 1 milhão de pessoas, é muito simples. É só eu colocar aqui que eu quero que executa isso 1 milhão de vezes, então começar a preencher as 1 milhão de vezes, que no final ele vai dar a média desses 1 milhão de pessoas. Beleza? Então, era isso que eu tinha para falar. Mais para frente agora vamos entrar primeiro fazer a comparação, compara e o enquanto, e depois entrar com os vetores. Então, até lá e tchau, tchau.